Eu quero dizer para vocês qual é o grande problema. Dá um corte aqui. Vai sair um corte aqui. Esse corte tem um título que seria o título dessa live. O título dessa live se chamaria Iberoamérica, cada vez mais perto dos Estados Unidos e cada vez mais longe de Deus. Esses são os equívocos de um povo mestiço, renegado pelo Ocidente, mas que se acha europeu. Somos nós. Graças a essa tragédia, os anglo-sionistas criaram castas representativas dos oriundos do primeiro mundo, onde netos, bisnetos, tataranetos de mouros e dallagnóis, mesmo descendentes de miseráveis europeus, se julgam a reserva moral, ideológica e, por dizer assim, proprietários desse país. Os que vão para a rua defender o nacionalismo, vamos com essa ideia eugenista, que, do outro lado, temos os idiotas identitários querendo subverter valores da nossa cultura e da nossa educação, que é 110% cristã. Não é cristão na nossa formação, 110%, porque nós também temos as religiões afro. E, como eu falei e volto a repetir, não existe cultura judaico-cristã. Isso é uma aberração criada pelo processo de dominação do novo cristianismo neopentecostal, criado pelo sionismo nos Estados Unidos e tendo como alvo principalmente a África e a Iberoamérica. É daí que veio essa historinha judaico-cristã. Ocorre que aconteceu uma boa notícia. Esse povo está sendo varrido da África. Está sobrando agora para o Brasil e para a América Latina, ou Iberoamérica, para nós carregarmos esses lixos no colo. Anacronismo é nacionalistas atacarem os únicos países que se insurgiram contra esse modelo, por serem de esquerda, com exceção de Nayib Bukele. O que eu quero dizer isso? Eu quero dizer que os idiotas que se chamam nacionalistas aqui queriam um Chaves brasileiro chamado Bolsonaro, mas eles atacam o Chaves legítimo que peitou o império ao qual vocês se ajoelham, ficam de quatro, ficam com a bunda para cima, se embrulham em suas bandeiras, inventam neologismo, inventam a nossa cultura judaico-cristã. Tenho todo respeito pela cultura judaica, como pela muçulmana, como qualquer uma de qualquer lugar. Toda religião tem que ser respeitada, contanto que fique no seu quadrado. Não existe educação nem cultura judaico-cristã. A cultura judaica é uma, a cultura cristã é outra. São água e óleo, não se misturam. A realidade é essa. Nayib Bukele é exceção disso aí, eu vou usá-lo um pouquinho como tema. Teoricamente, ele é de direita, mas é um extremado nacionalista, sem nenhum traço de fascismo. Apenas se tornar líder em contexto de uma talvez futura união das repúblicas centrais da América. Ele já é o mais popular em 4 países, vizinhos ao seu. Se fosse eleição direta, ele ganharia. Um conjunto de pequenos países frágeis que juntos poderiam se tornar bem mais fortes e comercialmente bem mais ativos. No Brasil, aqui, infelizmente, temos um grande exemplo de como ambas as políticas são vassalas ao consenso de Washington e agora ao consenso ambiental do governo Lula promete, por osmose, ou extremamente maligno para a União Nacional. Mas isso não quer dizer que o projeto de Bolsonaro, totalmente entreguista, fosse melhor em alguma coisa. Haja vista a covardia atávica oriunda de Bolsonaro, quando logo depois de vir de um encontro com Putin, de fazer acordo pró-BRICS, simplesmente se ajoelhar como um covarde diante das imposições de Victoria Nuland, uma golpista que viaja ao mundo a serviço do establishment anglo-sionista americano. Bukele e alguns líderes africanos de países frágeis e fracos mandaram os Estados Unidos à merda. Antony Blinken passou vergonha por onde passou, mas aqui no Brasil, o covarde do Bolsonaro simplesmente se aputou e fez o ridículo papel, de entregar o processo eleitoral brasileiro de bandeja para os Estados Unidos. Nuland chegou aqui, berrou alto, socou a mesa e disse que não aceitaria eleições em papel.
Eleição só com resultado pela oráculo, feito em território americano. De outra forma, não aceitariam e retaliariam contra o Brasil. Bem, para o bolsonarista mais idiota e imbecil que acha que eu estou falando alguma coisa contra esse frouxo e que demonstra uma valentia e uma galhardia extrema, onde barrigudos com camisas apertadas e muitos portadores, coitados, de reumatismo, vociferam contra os países da América Latina, que disseram não aos Estados Unidos e que mandaram todos eles Estados Unidos para a puta que pariu. É ali onde o bolsonarismo se mostra mais valente, inclusive o Bolsonaro, que não consegue enxergar quem meteu o pé na sua bunda, mas consegue enxergar fantasmas venezuelanos em tudo quanto é lugar. Esses imbecis bolsonaristas chamam esses lugares de ditaduras e, no entanto, queriam Bolsonaro como ditador. O que eu não me oporia de forma alguma, se fosse um nacionalista de verdade, um homem de verdade. Mas é apenas o homem errado no lugar certo. Covarde, frouxo, que expõe seus eleitores ao papel ridículo de serem perseguidos e caçados por ministros não eleitos do Supremo. Nada do outro mundo de se imaginar quando se sabe que esse pessoal foi doutrinado por um outro cidadão do que late e como late. E Olavo de Carvalho criou um exército de imbecis, onde todos eles parecem que foram corneados por uma dúzia de comunistas. A imbecilidade e a insanidade não encontram parâmetro no mundo real, pois simplesmente são esses países que tiveram coragem de enfrentar os Estados Unidos, dar um basta à exploração, e cada um deles conseguiu manter seus Bolsonaros no poder, enquanto daqui vai sair com o rabo entre as pernas pela porta dos fundos, deixando todo mundo na porta dos quartéis pagando mico. É esse o retrato, é esse o que eu tenho para falar para essa turma. Não que quem está entrando é melhor. Merda, lixo, igualzinho, porcaria. Está aí, já está liberado a doação do metrô de Belo Horizonte, a desgraça toda, a roubalheira continua mesmo. Geraldo Alckmin é o gerente da roubalheira, é quem responde pela roubalheira. Mas esse ano vai ser melhor para você, para o Brasil. Por quê? Porque eu fiz a conta e te mostrei a conjuntura. Tente safar o seu lado, tente ver o seu lado e que essa tragédia caia no buraco. Porque Lula já disse ao que veio, só se houver um grande giro, como poderia acontecer esse grande giro com Bolsonaro. Não aconteceu. Será que vai acontecer com Lula? Duvido. Duvido, não tem peito para isso. Mas quem sabe? Eu sempre dei o benefício da dúvida para o Bolsonaro, e quando dei esse benefício da dúvida, fui acusado muitas vezes de bolsonarista, o que não seria nada demais. Eu não cultuaria jamais alguém como Bolsonaro, mas poderia ele ter respeito. Né? Poderia ele ter respeito, mas nem isso ficou. Frouxo, um covarde, que se esconde atrás de metáforas e centúrias, né? E só. Todo mundo arriou as calças para o Bukele, que tem um país do tamanho de Sergipe e um PIB do tamanho da 25 de março.